Shalom, povo de Deus! Que coisa boa a gente estar aqui junto. Vamos orar, vamos agradecer a Deus esse tempo bom que a gente tem na presença dEle. Oremos, meu Pai, queremos Te louvar, Deus, queremos Te bendizer, Te glorificar pela Tua palavra viva e eficaz. Tua palavra que tem aplicação ao nosso coração. E a gente quer Te pedir, Deus, que aquilo, Pai, que o Senhor quer nos ensinar, que de fato desça para o nosso coração e sirva como admoestação, como exortação para o coração de todos nós, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bênção demais a gente poder se reunir assim no meio do dia e a gente poder louvar o nome do nosso Deus, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Vamos louvar o nome do Senhor? Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus.
montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Povo de Deus, o texto da gente hoje talvez seja um texto que passe desapercebido assim por nós por se tratar de genealogia, não é? Normalmente esse é o texto que muita gente pula por não encontrar uma utilidade, uma fonte de edificação, uma espiritualidade, né? Que sinta que ela foi realmente conectada ao Altíssimo. No entanto, a palavra de Deus, ela é profunda e rica. E há uma fonte inesgotável de ensinamentos. E as implicações para esse capítulo 3 do primeiro livro de Crônicas, elas dizem respeito ao nosso coração de uma forma muito mais contundente e abrangente do que a gente pode imaginar. O terceiro capítulo, né, do primeiro livro das Crônicas, ele trata de uma genealogia. O que isso tem a ver com a gente? Porque parece que ao ler são somente nomes que para nós significa muito pouco, não é? Parece que é somente uma lista de pessoas que viveram há muito tempo atrás e que tem pouco a acrescentar à vida de todos nós que param num momento como esse e busca de Deus assim uma edificação. É certo e por certo, a gente quando está num momento de aflição ou de uma necessidade de sabedoria, usualmente não recorremos a esse tipo de texto. A gente vai para algum salmo, alguma palavra de Jesus assim que desce para nossa alma assim, com toda leveza, toda edificação. Só que como a gente vai poder acompanhar, esse texto, ele é profundo e ele é rico naquilo que implica
para a gente. Então vamos à leitura do texto e vamos entender isso daqui. O primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 3, diz assim: estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. Então, aqui ele está trazendo a genealogia de Davi. A importância disso a gente vai ver daqui a pouco. O primeiro, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. Esse Daniel aqui não é o profeta Daniel, é um outro Daniel. E a gente tem que chamar a atenção aqui, primeiro, para esse filho, Amnon. Ele foi assassinado por Absalão, né? Exatamente porque ele violentou a própria meia-irmã Tamar, que era irmã direta de Absalão. Isso vem como o cumprimento daquele juízo de Deus sobre a vida de Davi, de que a espada não se afastaria da casa dele pelo pecado dele com Batseba. Então, de cara aqui, a gente já percebe algo importante, que nessa lista de descendentes, Deus ele não manda excluir ninguém que fosse de fato relevante para estar aqui. O primeiro filho listado foi alguém que qualquer um de nós teria muita vergonha em dizer que fez parte da família, dado o crime, o pecado, de forma tão hedionda que ele cometeu, não é? Mas mesmo assim ele está aqui na lista. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O Absalão, lembrem-se que foi ele que matou Amnon, também foi ele que tentou usurpar o trono de Davi. Ele era considerado o homem mais belo de todo Israel, um dos mais belos de toda a história. Então o cabelo dele, as feições, tudo dele era muito bonito. Ele era colocado à porta do palácio, né, para receber as pessoas, como também um emblema daquilo que Israel significava em termos de grandiosidade, de poder, de beleza, de status. Então, a gente vê que, apesar dessa beleza física, Absalão, por dentro, ele era uma pessoa amarga, frustrada, foi mal amado pelo pai. Davi agiu com Absalão com muita indiferença. E Absalão, ele foi esse homem que, por conta disso, se deixou contaminar por todo esse ressentimento e tentou contra o próprio rei e terminou morto tragicamente e assassinado por um dos oficiais de Davi. Onde é que eu estou, meu Deus? O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O Adonias, ele também tentou usurpar o trono e já foi assassinado já por Salomão. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Batseba, que tinha sido a esposa daquele Urias, o que foi exatamente assassinado num estratagema montado pelo próprio Davi. E a gente percebe aqui que Deus ele também não deixa de ecoar o pecado do próprio Davi, não é? Tudo aqui está dentro dessa base de dados. É um livro histórico que deveria retratar exatamente a história dos reis de Judá, dos reis de Israel, né? Depois da divisão. Estes nasceram, versículo 6. Nasceram-lhe mais Ibá, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. Meus irmãos, Davi teve filho com 8 esposas diferentes.
Fora isso, ele ainda teve cerca de ou mais de 10 concubinas. A gente sabe disso por outras referências, tá? Por exemplo, nos outros livros históricos aqui de 2 Samuel, por exemplo. Então, ao todo, Davi teve mais de 20 filhos, né? A gente percebe aqui algumas coisas importantes e uma contraposição precisa ser feita. A palavra de Deus merece toda a credibilidade enquanto documento histórico. Ela narra tudo o que aconteceu e os personagens e as marcas desses personagens. Ao mesmo tempo, a Bíblia mostra que nós, seres humanos, não merecemos credibilidade pelas coisas que nós até acertamos. Porque ao olhar a história de vida da família de Davi, a gente percebe que mesmo o homem, segundo o coração de Deus, pecou horrorosamente. A palavra é muito clara quando cria um homem e uma mulher. E assim eles deveriam viver. E assim eles deveriam ser fecundos e multiplicar. Davi, ele tinha um fraco nesse sentido. Ele era alguém que teve várias esposas, várias concubinas e criou uma família profundamente disfuncional. Enquanto rei, ele foi um colosso. Enquanto líder da sua casa, pastor da sua casa, ele foi, assim, alguém raquítico e que não tinha, assim, tanta credibilidade como pai. Ele cria, então, uma família disfuncional. E a palavra de Deus, ela merece toda a credibilidade porque ela não nos furta dos detalhes. Ela fala tudo o que aconteceu. E essa credibilidade, ela cresce ainda mais quando nós vamos comparar com os textos em paralelo das genealogias das outras culturas, das outras nações ao redor de Israel. Se falava sempre das boas notícias, das vitórias, e quando se tratava de genealogia, se tratava assim com todas as qualidades, as virtudes e nenhum dos defeitos. Porque nessas outras nações, os descendentes e os reis, eles deveriam ter um sangue divino. Isso compunha a mitologia por trás que daria a legitimidade ao trono. Né? E aqui em Israel não. O rei, ele era um rei porque Deus assim o ungiu. De modo que a legitimidade do seu trono não se dava pela inerência do seu sangue, mas sim pela graça exclusiva de Deus. De modo que esse rei, ele era alguém alvo da graça de Deus e não do seu merecimento. Aqui a gente para um pouco e olha. Quem de nós, meus irmãos, não tem seu pecado, seu percalço? Quem de nós não é alvo da graça e da misericórdia? Então, a gente percebe que todos esses homens aqui, todos esses descendentes aqui, a própria Tamar, que foi profundamente marcada por uma tragédia pessoal de ter sido violentada, ela entra para a história de Israel e todos eles entram para a história de Israel. A história da nossa vida, portanto, faz parte de um acontecimento maior aqui nisso tudo. E Deus, ele sempre pegou pares imperfeitos para executar uma história perfeita. Então, para isso daqui, mais uma vez a gente nota que se nós não formos instrumentos de Deus, se não for Deus que vai utilizar, o que mais marcará a vida de cada um de nós é o pecado que a gente carrega. Esse será o legado que a gente vai deixar. Mas se por outro lado, mesmo assim, com os nossos pecados, nós tivermos a coerência, enquanto cristãos, de buscarmos a Deus de todo o nosso coração, ainda que o nosso pecado seja vermelho como escarlate, como diz a palavra, o Senhor nos lavará e nós ficaremos brancos como a neve. Então, nesse sentido, aqui,
não é a tragédia pessoal que marca a vida da gente, mas e sim aquilo que Deus faz na vida da gente a partir do momento que nós clamamos dentro da nossa ruína causada pelo pecado na nossa vida. Nesse mesmo sentido, a gente percebe, meus irmãos, então, que todos nós fazemos parte de uma vida marcada, sim, pela tragédia do pecado, mas também sustentada pela graça do nosso Senhor. Por isso que a gente lê esse texto aqui e a gente enxerga a beleza de um Deus bom, que a gente pode confiar. E ao mesmo tempo a gente olha para o nosso coração e diz assim: eu não mereço credibilidade, eu não mereço confiança. Até mesmo nas minhas melhores intenções, como alguns daqui tiveram, a gente precisa colocar sob o escrutínio, a avaliação, o juízo de Deus, para saber se esse negócio é bom de verdade, meus irmãos. É isso que a gente deve fazer. Então, quando a gente pega, por exemplo, o álbum da nossa família, e a gente olha para aquelas fotos antigas, sabe aquelas bem antigas, que às vezes a gente aparecia de olho vermelho, aparecia um figurante atrás, avulso, aleatório nessas histórias, né? Alguém que estava de boca aberta, alguém que aparecia de olho fechado. A gente ri dessas coisas, mas a gente também pode ser levado a lembranças amargas, difíceis, não é? Mas olha a história de Deus aqui no meio disso tudo. Deus, ele pegou essa história toda aqui de Davi, cheia de desventuras, com alguns episódios de muita felicidade, com episódios de Davi assistir de perto a graça de Deus operando, em momentos que Davi teve medo do próprio filho, em outros momentos dele chamar um outro filho, já velho, e dizer assim: meu filho, ó, eu tô indo, viu? Agora está na hora de você, Salomão, governar, seja forte. Então, Davi, ele tinha esse álbum de família aqui à sua disposição. E você, meu querido? O que é que você faz com o seu álbum de família? Será que não seria melhor você colocar nas mãos de Deus, junto com as mágoas, junto com as feridas, junto com todos os traumas, assim chamados hoje, produzidos por essa história, e dizer assim: estamos todos em processo de redenção pelo Senhor. Por quê? Porque a história da vida da família de Davi, assim como a história da nossa família, faz parte de uma história ainda maior. Isso vai ficar um pouco mais claro à medida que a gente for lendo esse outro texto aqui, porque aqui o texto ele vai apontar para Salomão, talvez o mais improvável de todos os descendentes. Talvez Davi deveria ter escolhido o seu primogênito, ou o filho de um casamento mais feliz, ou um filho de alguém que fosse mais habilitado, mais qualificado, que possuísse melhor currículo, melhor credenciais. Talvez o próprio Absalão, com toda a sua pompa, beleza, porte. Talvez um outro filho que tivesse, assim, alguma qualificação ou se desse melhor com a família, mas de todos era o filho daquele que foi a mulher que o próprio Davi tinha tomado para si de forma violenta, possuiu, né? De forma usurpadora, possuiu. O que a gente nota disso daqui? Que a vida humana, ela é muito mais do que a sua concepção. Talvez, meu irmão, você não tenha sido planejado, mas isso não significa que você é pouco precioso nas mãos de Deus. O Senhor quer te usar, e te usar muito. Muito. Então a gente vê que Deus, ele pensa no meio dessa família disfuncional um jovem para herdar o trono de um gigante que até os dias de hoje carrega na bandeira de Israel o seu emblema, a estrela de Davi. E que ele é pensado para governar.
ele se sente despreparado. Aquele jovem, ele diz assim, meu Deus, eu não sei nem o que é bom, nem o que é ruim, eu só preciso de um coração para discernir isso, eu quero sabedoria. E Deus diz assim, eu vou te dar. Significa que Salomão ele foi perfeito? Não, ele não foi perfeito, ele cometeu seus erros, seus equívocos, e muitos, e até mais do que o próprio Davi. No entanto, a gente vai perceber algumas coisas importantes aqui. O filho de Salomão foi Roboão. De quem foi filho Abias? Roboão foi aquele que teve a capacidade de, por conta de uma carga tributária terrível, dividir o povo de Israel e de conselhos maus que ele tomou com as pessoas erradas. De quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão. E, meus irmãos, eu vou fazer um en passant aqui nos nomes, porque se a gente pensar cada nome, a gente não sai daqui hoje, né? E a gente vai já chegar no ponto que a gente precisa chegar. De quem foi filho Acais, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salom. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconia, o cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecanias, Osamá, Nedabias, os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei, os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias e Selomite, irmã deles. Azuba, Oel, Berequias, Azadias, Jusabi-Rezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías, os filhos de Semaías, Atos, Igal, Barias, Nearias e Cefate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias, Elionai, Ezequias, Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elionai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías, Anani, 7 ao todo. Está montada aqui a genealogia básica de Salomão. E isso aponta, meus irmãos, e é isso que eu quero chegar. Lá na frente, no Messias. A Bíblia também merece credibilidade porque ela descreve fielmente toda uma genealogia até chegar em Jesus Cristo. E agora, através dessa visão de que Jesus ele é o personagem principal da Bíblia, a gente vai entender que lá atrás Deus ele lança uma promessa a um senhor idoso que se dispôs a sair da sua terra, da sua parentela, e Deus disse a esse homem chamado até então Abrão, que da descendência dele viria o Messias. Mais à frente, o Jacó ele olha para o filho Judá e diz assim: o cetro vai ficar na sua tribo, na sua descendência. E aqui a gente vê Deus sustentando essa história e da tribo de Judá, Deus levantando e sustentando contra todas as possibilidades a descendência até chegar em Jesus Cristo. O que é que a gente nota nisso daqui e onde nós estamos nessa história toda? No Novo Testamento, Jesus fala que aquele que crê, esse é filho de Abraão. Então, nós somos essa descendência. Nós somos descendência desse povo e agora, enxertados aqui nessa nação, através do sacrifício de Jesus Cristo, a gente entende que a história da nossa vida, ela é sustentada por Deus, da mesma forma que Deus sustentou essa história toda aqui. É preciso a gente crer nisso. De modo que, meu irmão, minha irmã, não há tragédia familiar suficientemente forte
que destrua o propósito de Deus para a vida da tua família. Cada pessoa da tua família, seja o mais novo ou o mais velho, está debaixo da mão poderosa de Deus. O que cabe a nós fazer? Aquilo que o nosso Deus coloca a gente para fazer. Falar do Evangelho à nossa família. Trazer essa mensagem e perceber que Deus ele conhece em profundidade o nome de cada um da nossa família. Inclusive, existem famílias muito numerosas nas quais as pessoas se sentem até invisíveis. Às vezes existem famílias pouco numerosas, mas por conta do atrito e da corrosividade do dia a dia, as pessoas também se sentem invisíveis, não vistas, ignoradas, tratadas com indiferença. No entanto, o nosso Deus, ele olha para a gente e nunca trata a gente como um RG, um CPF, um fulano qualquer. Nós somos filhos dele. E a resposta do nosso coração, portanto, nunca pode ser ressentimento, amargura, apatia. Nunca. Ela deve ser aquela candura de fazer parte da nossa família como bênção de Deus. Como alguém que participa ativamente da bênção de Deus naquela família. Foi assim que Deus instruiu Abrão. Quando ele ainda se chamava Abrão, ele disse, sê tu uma bênção. De modo que a gente não espera dentro da nossa família que a bênção venha dos nossos pais, dos nossos irmãos, de um avô, de uma avó. A gente se dispõe a ser bênção na vida da nossa família. E por quê? Porque a palavra de Deus que merece toda a credibilidade, mostra que o nosso Deus sustenta a história da nossa família, mesmo que a história da nossa família seja marcada, salpicada de verdadeiras tragédias. Ao mesmo tempo, ela mostra que o ser humano é falho, mas mesmo assim, Deus escolhe seres humanos falhos para executar um plano perfeito. Essa palavra aqui também mostra que esse Deus ele é poderoso para fazer em nós e através de nós algo que nós não conseguimos nem imaginar, por criativos que nós sejamos. Então cabe a nós somente dizer, me usa Deus, como instrumento Deus na vida da minha família. E isso é uma bênção, meus irmãos. Qual é o pedido que a gente vai fazer agora? Que Deus nos abençoe enquanto membro da nossa família. Seja muito numerosa, seja pouco numerosa, seja do teu núcleo familiar mais estrito, ou seja de forma mais lata, mais ampla, no teu núcleo familiar, enquanto sobrinho, neto, cunhado, enfim. Vamos orar ao nosso Deus agora. Pai de amor, o Senhor conhece a vida de cada família, Deus. E o Senhor tem uma história pessoal para cada membro da nossa família. O que é que a gente quer te pedir agora é que o Senhor nos use como instrumentos teus e que a gente seja a bênção na nossa família. Que a gente seja ponto de aglutinação, de união. Que a gente seja, Deus, palavra de sabedoria, de candura. Que a gente seja palavra de fala da tua parte, seja a boca tua, Deus, na vida da família da gente. A gente quer te pedir ainda, Deus, por todos aqueles, Pai, que não te conhecem, não tiveram experiência real contigo, Deus. Que o Senhor abençoe, Pai, e traga para perto de Ti, Deus. Converta a Ti, e só o Senhor pode fazer isso. Se o Senhor nos agraciar de ser a bênção para a gente ser a boca Tua, quão felizes seremos, Deus. Mas também se o Senhor quiser levantar outras pessoas, até de fora da nossa família, para pregar o Evangelho a pessoas da nossa família, que assim seja, Deus. Mas, Pai, por favor, traze-os para perto de Ti, Deus. Nos abençoe enquanto igreja também, enquanto família Tua. Continua abençoando todos os processos daqui, da reforma aos trabalhos do sertão, Deus, os ministérios e a liderança da igreja como um todo. No nome de Jesus. Amém. E amém, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a vida da gente. É uma bênção a gente poder caminhar junto. Deus abençoe. Bom demais. Tu és o Deus
que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida.